A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos em mais uma live, Momento Único Oficial com 2 Fs. Oh, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Nós estamos num sábado, 23 de maio, 3h55 da manhã, 5 para as 4 da manhã, em pleno sabadão. Mas a palavra de Deus, ela é exortada. A palavra de Deus, ela é pregada a qualquer momento, tempo e fora de tempo, em qualquer lugar, porque a palavra de Deus, ela é viva. E nós estamos vivendo os últimos minutos finais, deste lugar onde nós estamos, essa terra que nos foi dada. Oh, glória! Irmãos, vamos meditar numa palavra que ela é forte. Ultimamente o Senhor, ele está nos dando palavras muito fortes de aviso, de conserto, de arrependimento, mas hoje a palavra, ela fala sobre arrebatamento, ela fala sobre juízo, que está em Malaquias 3, que diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Irmãos, Malaquias, ele é um profeta na época dos reis de Israel. Ele profetizava o juízo de Deus, ele profetizou o dia do juízo de Deus, que diz assim, olha só, no capítulo 2, versículo 17, é um versículo antes do capítulo 3, que diz assim: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Meus irmãos, isso é um caso muito grave. Na época de Malaquias, Deus, ele usava os seus profetas, como diz aqui, eis que eu envio o meu mensageiro. Ou seja, esse mensageiro era o próprio Malaquias, mas, na verdade, quem estava falando o texto pelo poder do Espírito Santo era Malaquias. Mas o Senhor não estava dizendo somente Malaquias, mas sim qualquer um que anunciam a chegada do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele sempre avisa os teus sobre algo que ele vai fazer. Ou seja, o juízo final. Irmãos, é um texto muito forte. Muitas pessoas, elas não pregam Malaquias, elas só pregam Malaquias no capítulo 4. Não, no capítulo 3 mesmo, a partir do versículo 6, que fala sobre dízimos, sobre ofertas. Mas o Senhor, ele já começa já repreendendo aqueles que dizem não verdades. Ou seja, o dia do Senhor não vai vir mais. E aqueles que gostam, que trocam o bem pelo mal, ou seja, uma pessoa que faz bem são maus aos olhos deles. E a pessoa que faz mal, esse é o bem. E roubando o povo a todo momento. Mas o Senhor, ele envia os teus anjos, ele envia os teus mensageiros anunciando a vinda dele e o juízo dele. Ou seja, para que nós não formos pegos de surpresa, arrependemos dos nossos pecados, arrependemos das nossas vidas a qual nós estamos levando, porque o Senhor, ele virá e não tardará. Meus irmãos, nós chegamos a um momento tão crítico, onde muitos creem na mentira, mas não creem na verdade. Muitos idolatram pessoas más que causam mal às outras pessoas.
e demonizam e repreendam e discriminam aqueles que é de bom grado. Um exemplo, Jesus. Jesus, ele foi um homem inocente, bom, puro, sem pecado. Ajudou a todo mundo, curou muitas pessoas, pregou a palavra do Senhor. Ele foi uma pessoa extraordinária, filho de Deus. No entanto, o povo mesmo o crucificou. Meus irmãos, isso é um caso muito grave, é o que está acontecendo agora. Você abre a, você abre a internet, você vê cada absurdo de coisas sem sentido que acontece com os inocentes, principalmente no nosso país, em outros lugares também. Olha o que eles estão fazendo com Israel. Eles acusam Israel de ser coisas que ele não é. E as pessoas, principalmente mundanas, elas apoiam, elas batem palmas para aqueles que cometem o mal. Perigoso. Por quê? Porque, meus irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Vamos falar sério. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós quisermos. Aquele que permanece na palavra do Senhor, ele vai ser bom, ele vai ser justo, ele vai ser inocente, ele vai ser puro. Mas a pessoa que não quer saber, mesmo dentro da igreja existe muito, viu? A pessoa que não quer saber de Deus, ela vai perecer. Ou seja, por que ela não acredita? Porque o inimigo, ele fecha o entendimento das pessoas sobre o evangelho de Deus, tá? Mas isso quer dizer que cada um tem a tua vontade de ser, de fazer o que quiser. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Porém, Deus, ele coloca mensageiros, como diz o texto, mensageiros para anunciar a palavra dele. Ele coloca mensageiros para anunciar o juízo que está por vir pela terra. Aí caiba a nós acreditarmos ou não na palavra de Deus. E estamos vivendo um momento onde muitos não acreditam na vinda do Senhor. Outros estão esperando. No meu caso, eu espero a vinda do Senhor. E com toda a paciência, porque eu sei que o Senhor há de vir. Se ele não vir nesta época, ele vai vir outra. Mas eu tenho a plena convicção de que pelo menos eu não vivo, mas pelo menos eu me esforço, procuro viver a palavra do Senhor. Porque nós não somos perfeitos. Perfeito somente Jesus que veio na terra. Somente Jesus que morreu na cruz do Calvário para que nós possamos estar aqui. Eu aqui, este servo que vos fala aqui, falando da palavra de Deus, e você aí ouvindo a palavra de Deus, recebendo a fé da palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, meus irmãos, todo mundo ele tem uma chance. Todo mundo ele tem uma chance. O evangelho, ele foi, ele é e vai ser pregado até o último dia do Senhor. Caiba a cada um acreditar ou não na palavra do Senhor. No entanto, quando Jesus ele recrutou, vamos dizer assim, os seus discípulos, ele não pegou na mão, não, você vai, não. Ele só falou, siga-me. Pedro, siga-me. Você vai ser pescador, não mais de peixe, mas de homens. E outros, né? E mais, ele não força ninguém a nada. Ele não força ninguém a nada. Por quê? Porque o mesmo povo que aplaudiu ele entrando dentro de Jerusalém, em cima de um jumentinho, no mesmo povo que aplaudiu, foi o mesmo povo que o condenou à crucificação. Ou seja, o mesmo povo que aplaudiu ele por falta de entendimento. E por que falta o entendimento, igual diz em Oséias 4:6? Não é que o povo não saiba o entendimento,
mas que o povo não quiseram adquirir o entendimento. Vocês estão me entendendo? O entendimento, ele está à nossa frente. Cabe a nós adquirir ou não adquirir. Por quê? Porque o livre-arbítrio, ele nos dá essa liberdade de acreditar ou não acreditar nas coisas que estão acontecendo. Tem pessoas que não querem ver o que está acontecendo diante dos nossos olhos. E tem pessoas que ela vê muito além do alcance. Então ela já se prepara porque o que está vindo adiante, ela já está prevendo. É tipo de uma espécie de um dom. O Senhor, ele dá um dom para cada um de nós. Isso já é um outro estudo por um outro dia. Nós estamos falando no mensageiro do Senhor, porque o dia do Senhor virá e arderá como fogo. Malaquias diz no capítulo 4, o dia do Senhor, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Nós estamos no capítulo 3. Ele vai falar do dízimo depois, isso que pastores adoram. E o capítulo 4 vai falar do dia do Senhor. Ou seja, muitos estão pregando só o que interessam a eles, mas eles estão mentindo para si próprios, estão mentindo para quem está ouvindo. É por isso que Jesus diz: analisai as Escrituras. Paulo, ele escreveu as Escrituras no Novo Testamento para que nós possamos analisar, para que nós possamos examinar o que está escrito verdadeiramente nas Escrituras, porque foi passado a Paulo, a Pedro e todos os apóstolos pelo nosso Senhor Jesus Cristo por meio de revelação da palavra. Porque a palavra é o único modo de revelação que vem do céu. Oh, glória! Portanto, meus irmãos, resumindo, nós temos que nos arrepender. João Batista, que abriu o caminho para Jesus, ele disse: arrependei-vos. Jesus também disse: arrependei-vos, enquanto estamos aqui na terra, porque depois ao soar da última trombeta, não tem mais volta. Sabe, aquele momento onde não há mais volta, não tem para onde chorar, não tem para onde pedir socorro, porque o que aconteceu vai ser acontecido e não tem para onde correr. Ou seja, Jesus ele é bem clássico, ele é bem firme. Existem dois caminhos. Muita gente acha que existe mais caminho, mas a palavra nos conduz, a palavra nos garante que existe dois caminhos. Irmão, se nós tentamos pelo menos andar na palavra do Senhor, nós vamos saber que só existe dois caminhos. As pessoas sabem disso, mas elas não querem saber o bem e o mal. Ou seja, ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. Essa é a palavra. Ou você vai para a glória junto com o céu, para a vida eterna com o céu, ou você vai perecer na vida eterna no inferno. E não tem para onde correr. Queira você acreditar ou não, essa é a palavra. Mas a palavra está sendo dita, porque no dia do juízo final, vai falar, mas ninguém pregou para mim. Vai ser colocado diante das nossas frentes, no juízo final. Deus será o juiz. Jesus, o nosso advogado, e o bicho ruim, o acusador, vai abrir lá, mas ninguém falou nada, vai abrir e falar assim, pregou sim. Tal dia, tal horário foi pregado a palavra, tal dia, tal horário foi pregado para você, tal dia, tal horário mandei um mensageiro, tá aqui ó, o mensageiro pregou a palavra. Meus irmãos, o tempo está se esgotando e Jesus está te chamando para um renovo. E esse renovo é agora. Arrependei-vos enquanto é tempo. Arrependei-vos porque é chegado o dia e a hora do Senhor. A palavra de Deus, ela está aí para qualquer um que quiser adquirir. Amém?
Obrigado, meus irmãos. Mais um dia de live. Ô, glória. Não se esqueçam, @Momento Único Oficial com 2 Fs. Glórias a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. E que nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Amém? Não se esqueça de dar aquele like. @Momento Único Oficial com 2 Fs. Fiquem na paz do Senhor Jesus.